Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila, tudo fica mais gostoso com queijos Anila. A Jovem Pan retoma a maior cobertura eleitoral entre os veículos de comunicação do estado do Paraná, 2 rodadas, com tempo amplo para que os candidatos ao governo do Paraná possam expor as suas ideias. Hoje volta ao microfone da Jovem Pan o professor Piva do PSOL. O tempo da entrevista é de 20 minutos, começa a contar agora. Professor Piva, bom dia. Um bom dia especial às pessoas que nos acompanham e, por sinal, são inúmeras. Pelo que eu ouvi da última entrevista, muita gente acompanha essa programação, então fica aqui o meu cumprimento a todo esse povo. Da eleição do encontro passado, Piva, para esse, o que avançou na sua forma de enxergar o seu papel no jogo eleitoral? Faço essa pergunta mais uma vez, por entender que a sua candidatura, mais do que uma candidatura com chance real de vitória, é uma candidatura de posição. Posição partidária, posição ideológica. Ou você entende que o jogo é o mesmo? Eu vou te dizer o seguinte, da última vez que estive aqui, tiveram debates, entrevistas, e vou te falar o que eu ouvi de jornalistas especializados, que todos eles disseram que eu tenho me destacado, pelo menos no enfrentamento de ideias, se colocando de igual para igual com todos os outros competidores nesses momentos públicos, como por exemplo na Universidade de Londrina, que eu lá estive, fazendo esse enfrentamento de igual para igual, no terreno das ideias, do posicionamento, enfim, tem aberto mais possibilidades de diálogo de minha parte. E vou te dizer uma coisa, eu penso que hoje no Paraná eu sou um daqueles poucos candidatos que tem conseguido dialogar com os indecisos, com aquelas pessoas que as pesquisas mostram que são em grande número e que estão desencantadas, estão tristes com a política, e me parece que pelos meios de comunicação eu tenho tido uma oportunidade de dialogar com esse tipo de pessoa no Paraná. Agora, professor Piva, o senhor é um homem simples, é um professor, o seu patrimônio está declarado lá na Justiça Eleitoral, é um trabalhador como qualquer um de nós. De onde está saindo o dinheiro para pagar a sua campanha? Quando vai viajar a Londrina, quando vai daqui para lá, de onde vem o recurso e quais são esses recursos para financiar a sua campanha eleitoral? Dessa feita, estreamos uma modalidade do fundo público e eu recebi 15.400 e pouquinhos reais. É com esse dinheiro que nós estamos fazendo a campanha, de maneira que eu tenho feito aquilo que é possível fazer com essa quantidade, que na sua maioria já foi utilizado para produzir e distribuir os programas de rádio e de televisão. Qual é o teu tempo na televisão e no rádio? É bem pouquinho, né? 10 segundos. Então, às vezes eu chego numa emissora, o sujeito olha para mim e diz, olha, o senhor tem 2 minutos para fazer as considerações finais. Eu digo, mas o que eu faço com 2 minutos? Porque eu estou acostumado com 10 segundos, né? Fica complicado. O debate nacional, ele tem sido muito duro com o seu candidato à presidência. O Guilherme Boulos evaporou. O Boulos não tem nenhuma relevância no debate nacional hoje. O Boulos foi relegado a um segundo plano. A esquerda se dividiu basicamente entre os candidatos Haddad e Ciro Gomes, com a Marina um centro-esquerda. O Boulos desapareceu. O senhor continuará defendendo a figura do Boulos aqui no Paraná ou deixa para lá o debate nacional, Piva? Eu defendo, até porque eu entendo que ele realmente é o melhor nome nessa disputa, sobretudo a sua chapa, que tem uma indígena, que é a Sônia Guajajara, é algo muito representativo na história do Brasil. É a primeira vez que uma pessoa representante desses povos originários, dos donos da terra, participa de uma campanha dessa relevância. E aí eu quero registrar o seguinte, que a mídia nacional ela tem afunilado um pouco o debate. Me parece o seguinte, hoje há
uma força muito grande em dizer, olha, esse vai, aquele não vai para o segundo turno. Então, isso é que tem predominado, infelizmente, a meu juízo, que tem predominado o seguinte, olha, vote no fulano para não deixar o cicrano ganhar. Eu acho isso um equívoco de quem esteja assim pensando, e até digo a você que me ouve, procure escolher a nível nacional, a nível local, aquele que você entenda que é o mais adequado com o que você pensa. Não entre nessa tentação de vou votar nesse para derrubar aquele, porque eu acho isso ruim para a nossa democracia. Para a gente entender a sua posição, e aí ingressamos aqui no ponto das propostas ao Estado do Paraná. O Guilherme Boulos, ele se notabilizou por ser líder do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que protagonizou diversas ocupações e invasões de propriedades urbanas. O MTST é irmão do MST, Movimento Sem Terra, que protagonizou ocupações e invasões de propriedades rurais. O que o PIVA pensa sobre invasão de propriedade? Qual é a posição do PIVA quanto ao MST e ao MTST? E aí emendo a pergunta, o que o senhor fará se for eleito governador se houver uma invasão? Eu vou cumprir a lei brasileira. Eu vou dar um exemplo. A partir de janeiro, quando eu assumi o governo no Palácio Iguaçu, eu quero que aquela lei que estabelece que propriedade de traficantes condenados seja imediatamente colocada à disposição para a reforma agrária, que essa lei seja praticada. Inclusive, pessoas do meio, ligado aí a órgãos dessa área, me afirmaram que há terras no Paraná suficiente para todos aqueles que aguardam por uma oportunidade de trabalhar. Então, pretendemos sim que cumpra este tipo de lei, no sentido de garantir com que aquelas pessoas da área rural que possam vir a engrossar as fileiras do desemprego nas grandes cidades, possam estar produzindo no campo. Então, vamos sim garantir que essas terras de bandidos aí, presos, condenados, sejam utilizadas para essas pessoas. E devo dizer o seguinte, que é algo justo e democrático e registro aqui. Não há país desenvolvido em todo o planeta que não tenha um dia feito a reforma agrária. Infelizmente, o Brasil nunca fez isso. Mas objetivamente, Piva, invasão de propriedade, seja a propriedade rural, seja a propriedade urbana, o ato de um movimento ocupar uma fazenda ou o ato de um movimento ocupar um prédio desocupado. O Piva é favorável ou contrário a esse tipo de situação? Aí temos que debater o conceito. Se tem uma terra abandonada, improdutiva, especulando, não se trata de invasão, se trata de uma ocupação, de ocupar algo que não está cumprindo a lei, ou seja, essa é apenas uma terra improdutiva. Mas essa é apenas, Piva, uma terra improdutiva, eu acho. Isso é só uma questão de você trocar um nomezinho para bonito. Porque a propriedade de quem é o dono do terreno, seja o terreno produtivo ou improdutivo. Então, o que eu consigo compreender é o seguinte, se for uma área improdutiva, o PIB é favorável à invasão. Se for produtiva, não, é isso? Eu insisto com você o seguinte, há uma diferença fundamental, que é a ideia daquele que não tem uma terra para produzir possa ocupar algo que está parado. E isso acho absolutamente legítimo que as pessoas façam isso, diferente de quando se trata de algo que está produzindo e tal. E normalmente esses movimentos, eles ocupam áreas que não cumprem sequer aquilo que a Constituição estabelece, que toda propriedade ela precisa ter uma função social, seja no campo, seja na cidade. Mas não é verdade, né? A gente sabe que o MST ocupa, invade, seja a palavra que for, áreas que são produtivas. Nós temos exemplos aqui no estado do Paraná aos montes. Até porque é uma legislação federal que diz que se a área ocupada for uma área improdutiva, ela sai da lista da reforma agrária. Então o MST tem ocupado, ao contrário disso, áreas produtivas. Denis, só para dar um exemplo, Araupéu, aqui na região de Quedas do Iguaçu, é um exemplo desse. É um exemplo. Então, insisto nessa questão, porque o MST é um problema a ser resolvido pelo governo do Paraná, porque quando há o pedido de reintegração de posse e a justiça concede, quem tem que tirar aqueles que lá estão ilegalmente é a Polícia Militar. Por isso, insisto na pergunta ao Piva, porque é um tema de interesse dos paranaenses em particular. Olha, pois a Araupéu citada aqui é um
péssimo exemplo de como a terra é utilizada no estado do Paraná. Eu insisto na ideia, é preferível que tenha pessoas produzindo alimento, até porque quem produz alimento é justamente o pequeno produtor, do que ter terras em mãos de especuladores. É inadmissível que em nosso país, por exemplo, seja possível que empresas estrangeiras, grupos internacionais comprem terras no Brasil. Então, nós precisamos rever isso no cenário do Congresso Nacional. Eu acho que é preciso pautar esse debate. Pela soberania nacional, inclusive. Outros países protegem as suas terras. No Brasil, não. Qualquer um chega aí, qualquer chinês chega aí, vai comprando terra, e aqueles que precisam de terra não conseguem ter o seu espaço para produzir comida e alimento para as nossas mesas. Marcos Souza, os ouvintes da Jovem Pan querem saber o que do Piva? Denis, estão perguntando aqui, o Max de São José, candidato, pergunta sobre a sua opinião sobre a doutrinação ideológica nas escolas e universidades e qual vai ser a sua política sobre isso se governador for eleito. E aí eu pergunto para o ouvinte o que é essa doutrinação, porque por todo lado que eu vou, em que ao vivo alguém me pergunta isso e eu respondo com este questionamento, as pessoas não têm o que dizer. E quem está falando aqui é alguém que já tem quase 30 anos de magistério, uma experiência que acumulei, e devo dizer o seguinte: o que precisa na escola é um debate amplo, franco, que vise a formar na nossa criança, no nosso adolescente, a ideia de que do outro lado existe um ser humano. Piva, você é professor do quê? Sou professor de História e de Sociologia. E quando... Deixa eu aproveitar a pergunta do ouvinte, isso é importante. Quando você está em sala de aula, dando aula de História, você apresenta todas as linhas de pensamento ou a linha de pensamento que te agrada mais ideologicamente? Eu apresento todas as linhas e muito ex-aluno meu me ouve neste momento, e todo aluno meu sempre teve conhecimento da minha posição política, e isso nunca criou nenhum tipo de constrangimento. E quando há professores que não fazem corretamente como o senhor faz? Senhor, vou lhe fazer um elogio. O senhor apresentar todas as linhas de pensamento em sala de aula merece elogio meu e dos ouvintes. Mas muitos professores atuam no sentido diferente do que você faz. Como é que resolve questões como essa? Acho que é essa a pergunta do ouvinte. Só que aí o debate é outro. A questão da formação continuada, da qualificação das pessoas, isso é algo que tem debilidade. Os professores precisam de uma formação mais adequada. Agora, aqueles que fazem essa afirmação que na escola existe uma doutrinação, eles estão absolutamente equivocados. O que existe na escola hoje é um predomínio do senso comum, é um predomínio do desrespeito em relação ao outro como ser humano. Nós estamos falando de um país que é um dos mais violentos do mundo. Nós temos a condição de matar em torno de 60 mil pessoas por ano, muito mais do que a Síria mata por bombardeio. E parte dessas pessoas são mortas por ser mulher, por ser negro, por ser LGBT. E é na escola que nós devíamos alterar isso, e isso não tem sido enfrentado adequadamente. Nós estamos criando pessoas violentas, agressivas, e o resultado aí está. Eu sonho com uma outra educação emancipadora, que permitisse, em todos os sentidos, garantir com que a criança e o estudante desenvolvesse uma visão de mundo diferente dessa que aí está violenta e agressiva. Candidato, esse assunto movimentou os ouvintes, eles perguntam aqui sobre isso ainda, se o senhor, por exemplo, ensina sobre capitalismo em sala de aula. Em história aparece capitalismo, aparece socialismo, aparece anarquismo. Não sou eu que ensino, é o próprio livro. Nas minhas aulas, o que eu ensino e insisto é que o aluno, ele próprio, faça o seu raciocínio. E tem um monte de ex-aluno meu que podia até entrar aqui no Facebook da Jovem Pan, que certamente vão atestar isso que eu estou dizendo. Eu sou o tipo do professor que o aluno diz: o que quer dizer isso? E eu digo: leia de novo. E se ele diz, eu digo: leia de novo. O meu foco é que cada pessoa faça o seu raciocínio e se liberte por conta própria. E é esse tipo de educação que nós não temos no Brasil hoje. Candidato, nós estamos na reta final da eleição praticamente, e os ouvintes já começam a perguntar como é que vai ser o futuro. O final telefone 1001 pergunta quem o senhor apoiaria num segundo turno entre Ratinho Júnior e Cida Borghetti. Eu quero dizer a esse ouvinte que eu sou um candidato que representa as mulheres, representa os negros, representa os moradores da periferia, representa os trabalhadores rurais. Se metade dessa gente votar para mim, não vai ter nem segundo turno, eu ganho no primeiro turno.
No caso de um eventual governo Piva, o PSOL é um partido pequeno, não teria como construir uma maioria na Assembleia. Como é que o senhor dialogaria com os políticos tradicionais que o senhor tanto rejeita? Ao assumir o governo ano que vem, não quero maioria na Assembleia. Eu quero os 54 deputados fazendo aquilo que eles nunca fizeram na vida, que é fiscalizar o gasto de dinheiro público. O dia que tiver essa prática, nós não teremos a necessidade de roubar dinheiro de escola para poder comprar deputado. Todos acompanharam com tristeza essa semana um ex-governador preso. Entre os motivos de sua prisão está o que mesmo? O desvio de recursos. E entre o principal motivo para desviar recursos é o que mesmo? Para comprar deputado. Governador que não rouba não precisa de ampla maioria na Assembleia. Comigo vai ser o seguinte, os 54 deputados na oposição. Comigo eles não vão trabalhar de camburão, não. Eles vão fiscalizar e garantir com que o governo não cometa nenhum tipo de desvio. O Oliveira pergunta o seguinte sobre a sua posição sobre a segurança pública do Estado e se o senhor também defende a ideia que as pessoas possam ter porte e posse de arma para defender as famílias. Eu sei o que é ser ameaçado, já sofri atentado quando fiz a luta junto com os familiares de mulheres mortas em Almirante Tamandaré. E à época eu aprendi que a arma não serve de proteção nenhuma, porque quando a bandidada quer te pegar, eles pegam de qualquer jeito. Se você tiver um 38, eles chegam com um fuzil. Isso aí é uma bobagem. Isso só incentiva ainda mais que o nosso país, que já é um campeão de violência, possa ampliar ainda mais. No nosso governo, queremos o investigador investigando e não fazendo o papel de babá de preso. No nosso governo, vamos recuperar essa destruição promovida pelo governo Beto Richa, Cida Ratinho, em relação à polícia científica. Eles praticamente sucatearam essa polícia. Recentemente, vocês da imprensa noticiaram um rapaz que foi velado no meio da rua porque a polícia não tinha condição e recursos para buscar. Nós queremos também, no nosso governo, uma polícia que proteja as pessoas e que não faça guerra. Como aquela guerra que eles fizeram em 29 de abril, a mando do governo Beto Richa, Cida Ratinho, contra professoras indefesas, que trouxe um saldo de 213 feridos. Até vi ontem o ex-governador Beto Richa dizendo da tristeza dele, que a polícia entrou na casa dele. E o que ele fez contra os servidores? Jogando bomba de helicóptero, agredindo, machucando várias pessoas, inclusive uma colega minha, que hoje é aposentada por invalidez, porque nunca mais conseguiu se recuperar daquilo lá. No nosso governo, polícia será para proteger as pessoas e não para fazer a guerra contra o povo. Vamos falar sobre o incidente de abril. O senhor não acha, professor Piva, que se os professores, a APP Sindicato, tivesse ficado pro lado de cada barreira montada pela Polícia Militar, se não tivesse tentado romper a barreira, não teria explodido uma única bomba? Eu estava lá. Mas não teve uma tentativa de invasão do prédio da Assembleia? Não teve. A polícia bateu porque quis? Não. Quando deu próximo da entrada dos deputados da turma do Camburão lá, que por sinal o Ratinho é o pai da bancada do Camburão, o que aconteceu foi o seguinte, o helicóptero da polícia criminosamente começou a dar rasantes por cima da nossa barraca, que praticamente arrancou a barraca, justamente no horário que ia iniciar. Quem iniciou todo o procedimento agressivo foi a polícia, a mando do governo, Beto Richa, Cida Ratinho. Eu estava bem próximo, estava bem do lado. E eles tiveram a cara de pau, o Beto Richa. Então o senhor está dizendo que a polícia jogou bomba e bateu porque quis. Ela forçou aquele incidente. E estava lá Francisquini, estava lá a turma do Ratinho, a turma da Cida, a turma do Beto Richa, todos eles interessados em criar o que eles criaram. E os professores, então... Professores, não. Os sindicalistas que lá estavam, eles não tentaram ocupar o prédio da Assembleia na marra? Não tentaram. Quando isso então ocorreu, foi assim, foi no dia anterior. Na sua opinião, a polícia foi lá e bateu porque quis? A polícia foi lá com firme propósito de fazer o que fez. Amando desse que, coitadinho, agora chora porque entraram na casa dele e prenderam a mulher dele. Eles criaram esse ambiente e tiveram a cara de pau no dia de mostrar umas imagens de estudantes como sendo terroristas. E depois foi provado que eram estudantes de enfermagem da Universidade de Ponta Grossa preparando um líquido para proteger o nosso olho. E quem está nos ouvindo, que não esteve lá, eu vou lhes dizer, tinha necessidade de ficar mais de 2 horas bombardeando? Nas primeiras bombas não ficou ninguém.
O helicóptero sobrevoava, parecia uma guerra do Vietnã. Nas primeiras bombas todo mundo sumiu e mesmo assim eles continuaram. Todos viram aquela cena do choque pisoteando uma mulher, por sinal a professora Ângela, que é da minha campanha, desnecessariamente. Bom, o tempo esgotou. O tempo de 20 minutos já foi alcançado aqui na Jovem Pan. Eu vou com o professor Piva lá para a RIC TV Record. Aqui tem um intervalinho. Na volta, mais notícias no RIC Mais Notícias. Quem quiser ouvir mais do Piva, liga agora lá na TV. Obrigado pela presença, Piva. Agradecer e pedir para as pessoas que estão indecisas, comparem, pesquisem, venham conosco.